mas ele já é um empreendedor visionário. E na jornada dele como CEO de uma empresa de marketing, vocês vão aprender bastante sobre esses pontos hoje, ele criou paixão de transformar negócio através do meio digital. Casado, pai, ele alicerça a atuação dele com valores muito sólidos, tanto na sua fé, que impacta a sua liderança, o seu posicionamento e a forma de ensino dele. Como fundador da Jax Media, ele dedica sua expertise para guiar empresas a alcançarem não apenas o aumento do faturamento, mas também a construírem valor percebido e duradouro no mercado. Ele é um grande amigo, ele é um irmão meu em Cristo, uma das pessoas que já me acompanhou nessa jornada também dentro do meu Instagram, no meu posicionamento, com vocês, Jadson Costa. Muito bom. O que dizer agora depois dessa apresentação, né? O que dizer, né? Primeiro, vocês conheceram um pouquinho de mim, já vou falar um pouco mais, mas agora eu quero conhecer vocês mais a fundo. Não pude vir ontem, então eu quero conhecer. Vamos começar por aqui? Falar só... Se apresentar, sua área de atuação, sua empresa. Sou Débora, tenho 39 anos, sou divorciada, sou aqui de São Paulo, sou farmacêutica de formação, trabalhei a minha vida inteira na indústria farmacêutica e esse ano eu decidi empreender na área de seguro de pessoas na Prudential do Brasil. Nossa, que legal, é isso aí, parabéns, hein? E você? Eu sou a Aline, tenho 47 anos, sou mãe do Thiago, de 32, da Carol, de 20. Sou carioca, nem parece, né? Moro em São Paulo desde 2007. Há um ano eu estou empreendendo também junto com a Prudential, só tenho uma corretora, né? Sou franqueada da Prudential. Ai, que legal. E estou nessa jornada aí do empreendedorismo. Ela tá com você na sua franquia ou não? Cada uma tem a sua franquia, Ai, mas que legal. a gente atua no mesmo ponto de apoio. Que legal, é isso aí. Bom que as duas estão fazendo VND juntos já, se incentiva. E você? Oi, eu sou a Pieira. Pieira? Isso, Que legal. Pieira. Minha esposa é Pietra. Parecida. Eu tenho 33 anos, eu era CLT do meu corporativo até esse ano e eu tô abrindo e estruturando a minha agência de marketing. Nossa, que legal, olha aí, ó. A gente vai conversar bastante, hein? Vamos! Você? Meu nome é Daiane, eu tenho 32 anos, eu tinha uma confecção, né, de roupa infantil e eu decidi migrar para o mercado de consórcio porque eu vi ali... Que dá pra ficar rico mais rápido. Literalmente isso, mas mais do que isso, eu entrei nesse mercado porque eu queria entender melhor, né, porque que eu tinha dificuldade de administrar minha parte financeira. E não só isso, mas aprender a começar a investir, organizar as minhas finanças e acabou que casou. Eu aprender e hoje eu vender e ajudar outras pessoas também. Então... É isso aí. Boa, parabéns. Eu sou a Malu, tenho 32 anos, sou daqui de São Paulo, sou jornalista de formação, mas no ano passado também resolvi empreender na área de seguro de vida, então também trabalho no Prudential. Vai fazer daqui a pouco um aninho aí que eu estou nessa jornada. E também decidi ir primeiro pelo propósito, mas também porque é uma forma mais rápida de ganhar dinheiro. É isso Como aí. jornalista eu vi que esse objetivo ia demorar muito tempo. Muito! Eu resolvi acelerar. É isso aí, parabéns pra vocês. Você? Sou Matheus, tenho 29 anos, sou de São Roque. Hoje eu tenho uma loja de celulares e acessórios, voltada para a linha Apple. Cresci no mundo empreendedor, então desde os 7 anos eu estou dentro do negócio. Uou. Antes disso, já trabalhava em restaurante e pizzaria da minha família. Ah, já é empreendedor. Ainda tenho restaurante, mas eu não trabalho ativamente, é só a minha esposa e a minha mãe, então hoje meu foco é a loja, tem 2 anos e meio. Legal, a Apple tá dando mais dinheiro? Qual o nome da sua loja? Grufoli. Grufoli, legal. Você? Meu nome é Aline, eu tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo, Capivari. Eu vim para São Paulo para estudar, sou formada em estética, atuo numa clínica de estética como CLT e tenho alguns atendimentos a domicílio por conta própria. Legal. E aí você já tem visão de abrir a sua própria clínica, crescer, ou você quer crescer lá dentro da que você tá? Tenho um planejamento de crescer no meu negócio. Boa, é isso aí. Fala igual a Adriana, já colocou data? Já colocou quando? Não, é isso que a gente conversou esse fim de semana. Fazer um planejamento, colocar um prazo. Isso. Eu tô na clínica já há quase 9 anos. Uou, nossa, uma vida lá. A dona sabe que você tá Sim. com esse planejamento, porque acho que vai ser um choque, né? Desfazer esse laço. Eu era da parte técnica, né? E esse ano eu
resolvi ir para a parte comercial. Então, mas eu já tenho isso alinhado com ela. Que não é algo que eu quero para minha vida. Não tenho planos de ficar indefinido lá dentro. Fiquei 9 anos construindo para você, agora eu quero construir para mim. Tipo isso, né? Mas pessoal, o empreendedorismo traz pra gente a liberdade. Depende de nós onde a gente vai chegar. E você? Meu nome é Gisele, tenho 44 anos e migrei, né? Parei, na verdade, com o ramo de confecção de jeans na região do Brás, que eu trabalhava lá. E estou indo pro ramo da estética agora. Legal. Uma clínica quase pronta para inaugurar ainda daqui umas 2 semanas. Que legal, é isso aí, parabéns. Tá meio que todo mundo nessa fase, né, com exceção, acho que só dele, mas meio que tá todo mundo numa transição e início de carreira, de certa forma, né? Então, eu gostaria, né, por mais que eu seja jovem, de deixar um conselho inicial para vocês, que é não desistir, por mais que pareça clichê. Só que qual que é o ponto? Eu, particularmente, acredito que tudo é possível. Só que não tem como acontecer se você desistir antes disso. Então, assim, desafio todo mundo vai ter, todo mundo pode aprender, só que o tempo é diferente para cada um, né? E há quem desiste e há quem continue. Né? Eu, falando um pouquinho de mim também, já pensei muito em desistir na fase da minha carreira. Eu casei com 19 anos, lá em Portugal, saí do Brasil, fui atrás dela, namoro. Né? Aí a pessoa pergunta para minha mãe, como é que tu deixa ele? Ah, vai lá, se não gostar, volta. Fui lá, conheci Jesus lá, em plena pandemia, ninguém veio falar nada pra mim, eu e ele tendo experiência, e casei lá. Voltei pro interior de Pernambuco e comecei a empreender, então já estou empreendendo há cerca de 6 anos. E tem altos e baixos, né? Só para falar um pouquinho para vocês, já tive fase na vida que eu não tinha o que comer, apesar que eu tinha o apoio da minha família, né? Eu falei, Senhor, agora eu e você, eu saí de casa e eu quero depender do Senhor. E já chegou fase de não ter nada e a provisão chegar no dia seguinte. Então, o Adriano conhece um pouquinho mais minha trajetória, a gente participei até do Negócios em Foco com ele, né, entrevista, depois se vocês quiserem assistir, então eu falo de muitos milagres que eu vivi. Né, e eu creio que é isso, se a gente segue na direção de Deus, não quer dizer que vai ser 1000 maravilhas, mas as coisas acontecem. Né, então eu estou aqui hoje por obediência. Para São Paulo, para vir, Deus mandou eu vir, eu falei, não estou tendo dinheiro nem para pagar as contas, interior de Pernambuco. Juntei tudo, só deu para passagem de vinda. Vim sem conhecer ninguém, sem ter onde ficar. E do nada ele proveu tudo. Né? Eu lembro que nunca mais esqueço, eu olhando no avião, pela janela, pensando, caramba, vou virar um mendigo em São Paulo. Porque quando acabar o evento eu vou para onde? Ficar com a mala no meio da rua, tava tendo um evento. E quando eu falei isso, o Espírito Santo falou, às vezes a gente quer um milagre grande demais para uma fé tão pequena. E às vezes o sonho que cada um tem aqui, para acontecer, é um milagre. Se você for olhar estatisticamente do jeito que o país está, os desafios, igual o Adriano fala, empreender é coisa de doido, né? Vender é coisa de doido. Mas se a gente tem um sonho, então a gente tem que ir atrás. Né? Então, parabéns a todo mundo aí por empreender, por engajar, por estar se dedicando. Então, permaneça. Mesmo que vai ter momentos que você não vai querer, não vai ter motivação, não vai ter bonitinho, mas vai se arrastando mesmo. Né? Eu já tive isso, Deus, por mim eu já estou derrubado, é porque não tem opção. Para mim não tem opção de voltar atrás. Então eu já estou caído, mas eu vou me arrastando mesmo. Você vai indo e tudo passa. Tem momentos que você vai achar que é o fim do mundo, só perseverar. O tempo vai ajustar as coisas e vocês vão voltar caminhando para o sonho de vocês, tá bom? Então, pessoal, né, falando um pouquinho de mim, eu falei que eu casei, né? Tenho uma filha também, ela já está um pouquinho maior que esse, 2 anos já. Já está batendo o pé de vez em quando. Papaizinho. Não quero. Oxi. Ela pegou, aí minha esposa, de onde é que tu tirou esse oxi? Oxi, aí saindo sem ver. Eu digo, já sei, né? Então, 2 anos, casado há 5 anos, palestro também, em alguns momentos, mas o meu foco maior é na empresa hoje, e sou cristão, como vocês já viram pela minha comunicação. Né? Eu não queria palestrar, por exemplo, ensinar a falar de Deus ou até mesmo empreender. Primeiro eu queria ser militar. Então eu fui atrás dela por um sonho, eu larguei o sonho, encontrei com Deus, Deus me conduziu para o empreendedorismo, então estou por obediência. E me apaixonei por essa área. Então, sou cristão e a minha empresa, falando um pouquinho dela, Jax Media, é uma agência de marketing digital. A gente tem cerca de 5 colaboradores hoje e alguns parceiros. Tem um sócio, clientes, maioria da região aqui de Alphaville. E a gente faz gestão de rede social dos clientes, mais especificamente o Instagram. Tráfego pago também fazemos e produção audiovisual. Então a gente faz gravações, faz a captação de evento. Depois eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês também.
Mas esse é o nosso business, né? É a gente pegar o negócio dos clientes e potencializar eles no digital. Inclusive, visando um pouco da minha cultura, com base na Bíblia, eu gosto de ter as coisas com propósito. Então, por exemplo, eu não pego um cliente só para fazer post, eu procuro entender qual que é o negócio dele, qual que é o objetivo e o marketing que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo. Não é fazer post por fazer, né? Inclusive, já fica um primeiro ensinamento para vocês. Só o fato de você fazer post e estar no digital já é um pequeno diferencial. Mas fazer por fazer pode ser que não te leve a muito longe. Então, as coisas que a gente faz precisa ter objetivo por trás dela, tá bom? E com base no que eu já estudei, já investi, na própria experiência de resultados que eu gerei para os clientes, eu percebi 4 pilares essenciais para poder vender no digital. Inclusive, isso foi eu tive esse destravar quando eu tive alguns resultados com clientes, porque às vezes a gente tinha com alguns resultados estrondosos e com outros estava lá pelejando e o que é que acontecia, né? Então eu identifiquei alguns pontos que alguns clientes tinham, outros não, o que é que aconteceu para a gente poder gerar resultado e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Sobre a agência, né, inclusive, é muito legal você contratar uma agência, contratar um time para trabalhar para você, mas principalmente quem está empreendendo e está no começo da carreira, às vezes não está nesse nível de investir não sei quantos mil numa agência, então é aquilo, né? É dinheiro e tempo. Chega uma hora que você paga R$1.000 para um cara fazer um negócio de meia hora, porque a sua meia hora está valendo mais do que isso. Porém, no começo não é assim. Então a gente acaba investindo tempo ao invés de dinheiro. Então eu vou entregar conhecimento, vocês colocam a mão na massa e vai tendo resultado. Até chegar ao nível de vocês contratar a equipe. Beleza? Então essa é a visão. E o primeiro pilar que eu identifiquei é o posicionamento. E o que isso aqui quer dizer especificamente? Quando eu falo de posicionamento, aí a gente tem uma infinidade aqui, né, desses assuntos que vocês podem estudar mais a fundo depois e pesquisar, né? Por exemplo, sobre arquétipo, sobre identidade visual, público-alvo, o Adriano também falou bastante sobre isso, vestimento, oratória, etc. Mas qual que é o foco que eu quero trazer aqui para vocês do pilar posicionamento? Eu quero trazer que vocês tenham esse único objetivo aqui, ó, eliminar o ruído de comunicação. Pode estampar isso aí. O primeiro pilar, o objetivo é eliminar o ruído de comunicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente só compra de quem confia, porque se a gente não confia na pessoa, a gente fica receoso e não compra. A base da venda, de certa forma, é a confiança. Então, se a pessoa olha para você no offline e você é uma coisa e no digital está mostrando outra coisa, quando alguém vem, ela não sente essa confiança. Então você pode ter o melhor negócio do mundo. Se no digital não está comunicando isso, de que adianta? Entende? Então a gente precisa usar o Instagram, a rede social, para trazer clareza, né? Então, eu vou dar acho que daqui a pouco eu vou dar um exemplo de um cliente meu que o cara tem uma holding avaliada em 99 milhões, é empresário, fez isso, não sei o que, não sei o que. Aí você vai olhar o perfil do cara, meu. O cara parece que ascendente é corretão ainda, entendeu? Isso antes. Aí a gente vai, muda o posicionamento e mostra na internet de fato quem ele é, né? O nível do negócio dele a gente comunica na internet e aí já passa outra percepção. Aí os franqueados de fora começam a ver, começam a dar os parabéns, né? Começa a gerar mais negócios. Então isso interfere. Às vezes a gente acha que não, mas interfere. Por exemplo, eu tenho alguns clientes corretores e o fato da gente começar a fazer um marketing, não eles fazendo por conta própria, mas um profissional fazendo, facilita na gestão exclusiva da venda do imóvel. Porque aí o cliente que está querendo vender a casa dele de não sei quantos milhões no Tamboré, olha o Instagram dele, olha os vídeos, olha o posicionamento e fala: nossa, eu quero que esse cara venda a minha casa, venda o meu imóvel. Né? Então a gente posicionando contribui para isso. Então isso é muito importante, eliminar o ruído de comunicação. Então depois vocês podem pesquisar, por exemplo, sobre arquétipo, né? De forma bem simples. Arquétipo, né? Temos 12 arquétipos que é no inconsciente coletivo. Então é como se fosse 12 personas que está no inconsciente de todo mundo. Então quando vocês olham para mim, inconscientemente vocês já têm uma percepção de que tipo de pessoa eu sou. Né? Então aí temos o arquétipo do governante, do sábio, do homem comum, do bobo da corte, rebelde, etc. Né? Então você estudar esses pontos aqui para trabalhar é legal, mas lembra sempre disso. Porque senão, se você tiver tudo isso aqui e não for coerente eliminando o ruído de comunicação,
você vai estar vendendo mentira ou muitas vezes não vendendo. Né? É igual o pessoal ficou na moda tal do arquétipo, todo mundo quer ser arquétipo do governante. Aí bota uma gola alta, bota um terno e acha que vai vender a mentoria de 20 mil para qualquer um. Né? Aí quebra a cabeça e não acontece, porque às vezes ele não é aquilo. É igual o caso de um cara, eu esqueci o nome dele, acho que é investidor favelado, não sei se vocês já ouviram falar. Aí parece que ele venceu na vida, aí contratou a equipe botou um terno nele para um investidor bem sucedido, parou de vender. Por quê? Não tava mais, não era quem ele era e não estava gerando conexão com o público dele. Entendeu? Cara, o trabalho estava ok, mas ele não estava se atentando nisso que eu estou ensinando para vocês. Então, ao invés de crescer, ele desabou. Nem ficou igual, desabou. E aí teve que mudar tudo de novo. Né? Voltou a vestir camisa mais... Como é a do jacaré mesmo que eu esqueci? Lacoste. Se vestir no estilo dele e de favela, botar aquele óculos. E aí voltou a vender. Porque aquilo fazia parte da essência dele e conectava com o público-alvo. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente já imagina, né, o carrão, não sei o quê, e mostrar um negócio que muitas vezes não é real. Mas não, a gente precisa trazer transparência. Né? A gente tem que vender a verdade lá. Né? Porque não adianta nada a gente construir um império de mentira, porque depois isso cai. E aí o baque é feio. Então é você entender, né? Você usar as ferramentas que o Adriano passou também, você entende quem você é, o seu arquétipo, você entende o que você quer comunicar, a sua empresa, e aí você comunica isso na internet. Claro que a gente vai mostrar sempre o melhor ângulo, né? O melhor take, vai mostrar sempre a nossa melhor versão. Mas é a nossa versão, não é de algo criado. Né? Então, leva isso para a vida de vocês. Eliminar o ruído de comunicação. Eliminar os ruídos de comunicação é o primeiro pilar do posicionamento. E aí, a gente se encaixa muito no perfil ideal de cliente também. Por quê? Você precisa entender para quem que você está falando. E um exemplo muito claro que muita gente erra é em profissões como, por exemplo, o barbeiro. Porque o barbeiro, o empreendedor, tem a barbearia, o que é que ele quer? Se você perguntar o que ele quer mais clientes. Só que quando você vai olhar no Instagram dele, ele fala técnica do corte e tal, não sei o quê. Quanto eu faturei sendo barbeiro over delivery. Tá mais voltado pro barbeiro do que pro... Ele está falando para outro barbeiro. Ele quer o público final, mas está falando para outro barbeiro, para a concorrência dele. Então você vê que, não estou conseguindo atrair mais clientes. Por que não? Entende? Então, se ele não tem alinhado esse quesito do posicionamento e do público-alvo dele, ele vai bater a cabeça nisso. E é algo que a gente tem que investir tempo mesmo e trazer clareza. Será que eu estou falando certo, né, para o público certo? Será que eu estou me transmitindo da forma correta? Então, a gente precisa trazer essa clareza. No caso do barbeiro, se ele quer mais cliente, né, do público final, ele tem que mudar a comunicação. Se ele quiser vender curso para outros barbeiros, aí sim convém dele comunicar isso. Por exemplo, tem o meu mentor, eu estava falando pro Adriano, que eu tenho um mentor do marketing digital também, etc. E ele ama futebol. Só que ele quase nunca coloca futebol na rede social dele, por mais que ele ama. Porque isso não conecta com o público que ele está vendendo. Ele está falando de gestão de empresa. Não conecta. Então, uma coisa que ele também gosta é o tênis. Ele também gosta. Isso ele mostra bem mais. Não quer dizer que você vai... não quer dizer que você vai fingir ser alguém que você não é, mas você vai mostrar o que convém para o público que você quer alcançar. Então isso aqui é uma outra sacada muito boa para vocês. E encaixa muito para vocês que querem vender seguro, né? Qual é o público? Porque vocês podem acabar sem querer falando como se fosse para alguém igual vocês que empreende também nessa área. Coisa muito técnica e não sei o quê. Então isso aí é ouro. E aí, quando a gente fala de posicionamento, a gente tem que usar o Instagram para fazer isso muito bem. Porque hoje em dia o Instagram é como se fosse o seu RG. Você vai conhecer a pessoa, muitas vezes ela me passa seu Instagram. Não é nem um WhatsApp. O WhatsApp é um próximo nível. Primeiro eu quero ver seu Instagram, se bater o feed e querer aprofundar, eu vou pedir seu WhatsApp. Mas o Instagram hoje em dia é o RG da gente. Então você precisa pegar o seu Instagram e faz o seguinte, usa o seu Instagram, nem todo mundo tem site, né? Site é bem legal, mas usa o seu Instagram, pensa nele e olha para ele como se ele fosse um site, uma landing page. Qual que é o objetivo da landing page? É você entrar
ter clareza do produto, tirar todas as dúvidas naquela página e comprar. A landing page é isso, que ela substitui, entre aspas, o vendedor, né? Desculpa, é essa heresia que eu falei. Mas qual que é o ponto? O vendedor, ele aumenta a taxa de conversão. A landing page, ela vai diminuir drasticamente, mas vai te permitir ter escala. Mas aí tem um ponto importante. O canal de venda está relacionado ao ticket do produto. Exato. Então, às vezes a landing page, você nem vai precisar de vendedor, no máximo o carrinho abandonado. Por quê? Porque o meu produto é de baixo ticket, baixo nível de consciência, o cara olhou, bateu, comprou. Então tem coisas que dá para vender com IA, mas tem coisas que vai precisar do vendedor, não tem jeito. Porque Exato. depende muito do perfil do produto, acho que só isso. Exato. Eu até hoje nunca... Tô até estruturando um site aqui para Jax Media, para a gente trazer todo esse contexto, mas eu não espero vender pelo site. O site eu trago nível de consciência, mostro autoridade, etc. Porque tickets de, sei lá, 3 mil, 2, 5, 10 mil, independente de qual seja, cara, você vai vender num... Quer que o cara entrou agora no seu site e clique no botão e faça um Pix de 10 mil? Tipo, não é assim, né? É diferente o produto. Então, claro, encaixa muito para produto de low ticket. E aí, qual que é o objetivo das landing page? Tirar todas as dúvidas, trazer clareza, quebrar a objeção para o cara comprar. Então, você olha para o seu Instagram e faz isso, como se fosse um site. No meu Instagram tá claro quem eu sou, tá claro qual a dor que eu resolvo, tá claro qual é o meu produto, tá claro para quem é que vai ser a solução, tá claro como a pessoa clica, como que a pessoa adquire isso, tá fácil, né? Que entra no pilar do funil de vendas, que depois eu vou falar para vocês. Então, vocês têm que trazer essa visão. E você usa os destaques e o fixado justamente para isso. Né? Lembra do cliente lá que eu falei? Você olha esse perfil aqui antes de trabalhar com a gente. Você disse que é um empresário do ramo imobiliário muito bem sucedido, que já treinou milhares de pessoas e tem uma roda avaliada em 99 milhões. Não fala. Aí quando você muda um pouquinho, você fala, não, agora faz mais sentido. E de fato ele tem uma hold da Keller Willis, KW com você, tem no mundo todo. É até semelhante a Prodeste, só que no caso do mercado imobiliário. E assim, tem investidor lá, é difícil arrumar agenda com ele, fazer reunião. Só que não, ele está falando com alguém de Portugal, depois está falando com alguém lá do Texas, não sei o que. E aí agora a gente está começando, ó. Inclusive, Carol Pfeiffer, alguém conhece Carol Pfeiffer? Investidora Shark Tank Brasil, virou nossa sócia aqui na empresa, acho que tem uns 6 meses, 4 meses. Fizemos evento lá no espaço dela esses dias e agora está aparecendo um pouco mais com de fato quem ele é. E essa é a nossa tarefa todos os dias. Será que com o Instagram eu estou conseguindo comunicar quem eu sou no off, a grandeza do meu negócio? Ou pelo menos a visão de onde eu quero chegar? Então eu preciso trazer isso para o digital. E assim, pessoal, é na sutileza. Porque tudo comunica, por mais que a gente não queira. Tudo comunica e de forma inconsciente. Vou dar o exemplo do corretor de imóveis, que ele ensina muito corretor. Se o corretor de imóveis chega para atender o cliente num Celta, pô, vai vender meu imóvel, nesse imóvel ele vai ganhar 30 mil de comissão. Cara, é dinheiro demais para esse cara. Aí chega o meu outro cliente, que eu vou mostrar uns vídeos dele aqui também, o Wagner, alto padrão de Alphaville. Aí ele tava com a BMW, ele trocou agora para uma, não sei se é um Volvo, não lembro, mas é um carro bem alto, muito, muito top. E aí ele chega pro cliente, pô, o cara vai ganhar 500 mil de comissão na venda da minha casa. Tá bom, é o trabalho dele. Você entende a diferença? Claro, muitas vezes não é nem legal, né, o ser humano ter esse preconceito, mas comunica, querendo ou não. E eu acredito que às vezes a gente tem que ter essa visão. Será que eu estou comunicando quem realmente eu sou? Ou pelo menos quem eu quero me tornar? Entende? Então isso é sutil. O exemplo aqui da Bill também, destaques. Quando é para empresa Coca-Cola, enfim, no caso da empresa dele que eu também estamos com a KW com você, eu procuro deixar de capa nos destaques de tipo de conteúdo mais fotos de pessoas. Porque pessoas se conectam com pessoas. Eu acredito que ninguém aqui, espero, tenha visto o story da Coca-Cola hoje para saber o que eles estão fazendo da vida. Pessoas se conectam com pessoas. Então, quando é marca, a gente procura trazer humanização para ela com os colaboradores. E aí, quando já é pessoa em si, aí eu gosto de trazer essa parte mais de design mesmo, sem ser foto. Porque aí também fica bem legal. E lembra do que eu falei que tudo comunica? Propósito. Será que esse símbolo aqui, bússola de direção,
tá alinhado com isso, entende? Então, os detalhes, dourado, já traz um alto padrão maior para o posicionamento dele. E não necessariamente que você vai ter sempre que se comunicar como um alto padrão. Às vezes você vai se comunicar como um homem comum e vai vender muito. Entende? Não tem o melhor, o governante é o melhor. Não. Você tem que entender o seu negócio. Aqui eu coloquei um ponto de autoridade, mais de 22 anos no mercado. Aqui coloquei um ponto de conexão e aqui um ponto da dor que ele resolve de certa forma, né, linkando para o livro, que também gera autoridade. Posso fazer uma pergunta nesse ponto aí? Claro. Que é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, eu sou nova como corretora, né? Então não tenho número ainda muito expressivo, tanto de cliente quanto de tempo de mercado. Então, para eu colocar aí 1 ano no setor de seguros não é legal. Você usa... Mas eu tenho uma experiência de 30 anos de vendas. Só que eu não quero falar ali sobre vendas, eu quero falar sobre o seguro. Uhum. Então, faz sentido eu colocar há 30 anos no mercado de vendas, 30 anos vendendo... Mas... Eu vendi B2B antes, né? Então, Uhum. tem outro segmento agora, né? Mas você não é franqueada Da Prudential. da Prudential, que tem números expressivos. Então você usa o número da Prudential, porque você está usando o método da Prudential, você está usando a entrega dela. Mas é que tá, o meu negócio, hoje, a Prudential é o meu principal, é o meu carro-chefe, mas eu também trabalho no plano de saúde, Uhum. que não tem nada a ver com Prudential. Né? Então, assim, eu tenho uma corretora, então eu quero posicionar a minha corretora. Né? E aí a minha dúvida é justamente essa, o que eu coloco ali? Porque se eu ficar falando de Prudential, vai parecer que eu sou só Prudential. Ah, entendi. Essa é a minha dúvida. Quer comentar, Acho que Adriano? um ponto aqui muito relevante, na verdade, é você colocar aquilo que te favorece. Tá, Especialista em vidas. tá. Agora, não preciso o colocar o tempo ou a quantidade. Porque no caso dele, entendo, aí o Jadson vai trazer, mas o dele é muito relevante porque ele já tem 22 anos. Eu tenho 23 anos em vendas, isso para mim é relevante. Exato. Agora, eu empreendo, vou fazer 3 anos, eu vou colocar 3 anos empreendendo? Não, mas eu estou há 22 anos vendendo. Entende? Sim. É um número que é relevante Mas você. para mim não faz sentido eu colocar 30 anos vendendo, porque eu comecei a trabalhar aos 18 anos com vendas. Não faz sentido eu colocar vendas ali porque eu não quero Mas o que vender é relevante para você? O que te apresenta? Não necessariamente o tempo. Não, e eu acho que é, Traz no outros nosso números. caso, usar a reputação da Prudential a nosso favor. Exato. Tudo bem que a gente está há menos de um ano. No meu Instagram tem franqueada da Prudential. Consultora de vidas, especialista em vidas. Mas por quê? Beleza, a gente não tem 30 anos no mercado de vida, mas a gente tem a maior seguradora por trás da gente. Então a gente usa isso a nosso favor para depois ter 30 anos de especialista em vida. Mas eu posso Independente colocar da seguradora. especialista em vida, mas não colocar o tempo. Exato. Isso também é bacana. Você poderia, talvez, né? Você avalia, mas você poderia, por exemplo, há mais de 30 anos ajudando pessoas a realizar sonho. Porque independente do que você vendia, você vende algo que contribui para a pessoa. Então, há mais de 30 anos realizando sonhos. Então, aí você está trazendo o diferencial, que é o quê? O atendimento, né? Você vai entender a pessoa e levar ela para essa realização de sonho. E aí, o que eu falei do posicionamento, vale a pena você gastar tempo para chegar numa frase como essa. Entendeu? Porque faz diferença. Mais alguma pergunta? Por enquanto não. Mas fiquem à vontade para fazer, tá bom? Não precisa necessariamente esperar para o final. Qualquer coisa vai me falando do tempo aí. 5h30 é o limite. Beleza. Esse exemplo que você deu, a empresa dele aqui, KW com você, a gente toma conta do Instagram deles também. E a Keller Williams, que tem no mundo todo, a gente usa o número dela. Mais de 220 mil agentes ao redor do mundo. Entendeu? Empresa de educação e tecnologia, porque isso faz parte da gente. Né? Então a gente pega o que é bom e usa ao nosso favor. E explicando um pouquinho mais aqui, lembra do que eu falei da pessoa ter clareza? Então aqui algumas sugestões de destaques que você pode trazer que vai comunicar isso. Como por exemplo, o comece aqui, né? Eu já vou focando na promessa, tipo, o que a pessoa vai aprender ou o que a pessoa vai ganhar seguindo esse perfil. Propósito, aqui eu estou falando do diferencial como pessoa, o cliente. Ali eu estou falando da principal empresa dele, que mereceu um destaque. E, inclusive, todo mundo que vier para a empresa dele, ele ganha. Né? Por mais que o business desse perfil que a gente vende é conhecimento. A gente vende infoproduto. Mas qualquer corretor que vier para essa outra empresa aqui se associar, ele está ganhando também. Então, a gente criou um destaque também da empresa. Destaque de depoimento, isso aqui vale ouro. Tá bom? Vocês que vão vendendo o seguro, enfim... Tudo que vocês conseguirem, pega depoimento,
grava um dia com o cliente, se a gente teve um encontro presencial, você se pode falar um pouquinho como é que foi para você esse processo? Às vezes a gente pergunta, mas é um produto simples e não sei o que, vou falar o quê? Na conversa no WhatsApp, como é que foi para você o atendimento? Como é que foi a experiência? Aí a pessoa vai lá e escreve pro WhatsApp. Nossa, foi muito rápido, foi isso e aquilo, me entregou mais ainda do que eu estava procurando, me trouxe clareza e consegui resolver meu problema. Você printou, já serve para colocar aqui. Entende? A pessoa mandou um áudio, você grava a tela. Aí você coloca no story o que estão falando. Então isso aqui vale ouro também, só que a gente tem que extrair. Se você ficar esperando o cliente entregar, vai ser poucas vezes. Entende? Então você tem que extrair. Intencional, né? Tem que ser intencional. Como é que foi? Pergunta mesmo. Você se importa de gravar? Não, eu tenho vergonha, não consigo gravar. Você manda um áudio? Beleza. Escreve então aqui, numa conversa. Entende? Então dá para você extrair. Isso aqui é o livro dele, também ensinando sobre o assunto. Conexões. Isso aqui eu coloquei em engrenagem porque isso faz parte da comunicação dele. Ele fala muito de engrenagem, de conexões. Ele é psicólogo também. E ali eu coloco todas as conexões relevantes, como por exemplo a Carol Pfeiffer, outros empresários que ele se conecta, porque isso traz uma autoridade pra gente, né? A gente meio que cola na autoridade do outro, né? E isso Deixa eu fazer uma pergunta. impacta. No nosso caso, a gente tem os reconhecimentos. Você acha que isso nos ajuda com a autoridade? Você acha que isso tem que estar destacado no Instagram? Não entendi esses reconhecimentos, o que seria? Porque a Pronation faz vários reconhecimentos, de quando você está em destaque de venda, seja na semana, seja no mês, campeonatos que a gente concorre, né, eventualmente a gente ganha, treinamentos que a gente faz dentro da seguradora. Você acha que isso é relevante para a gente colocar como um destaque? Anota uma frase que mais vale o que eu mostro, vale como eu mostro. Mais importante do que o que eu mostro é como eu mostro. Por quê? Do jeito que você colocou aí, não faz sentido porque você vai estar comunicando para o público errado, que é outros vendedores e franqueados. Mas se você pega isso, esse acontecimento, conta um storytelling, uma narrativa e traz de um jeito que o quê? Olha, a gente foi reconhecido por dar o nosso melhor porque a gente pensa em você, cliente final. Sim. Olha, a gente está fazendo mais um treinamento para poder elevar o nosso padrão, que já é muito alto, pensando em você, cliente final. Tem reconhecimento porque protegeu tantas vidas. Exato. Você vê que é a mesma ação, vai gerar autoridade, mas você está comunicando com o seu público. Então, o como você traz impacta. Nada? E aí, isso aqui eu não tinha antes nas outras palestras, eu quero mostrar aqui para vocês porque é bem legal. A gente quer passar um brand legal no Instagram. Então, quanto mais profissional a gente conseguir transmitir algumas coisas, melhor é. E aí eu vou dar aqui o ouro para vocês gravar vídeos semi-profissionais ou profissionais em menos de 5 minutos. Dá para gravar literalmente em 1 minuto. E aí, qual que é o ponto? Vou precisar de um celular emprestado aqui, hein? Pra gente fazer essa dinâmica. Olha aí, ela foi rápida. Qual que é o ponto? O jeito amador que as pessoas gravam, o normal, né? Entenda, eu tô falando amador porque é o normal quando a pessoa não tem a visão. Então ela vem aqui, do jeito que tá, clica para gravar e mostra tudo. Aí fica 30 segundos aqui parado, às vezes 1 minuto. Não gera muito desejo, né? Quando vocês for assistir o filme, preste atenção nisso. O filme, ele nunca fica, 5 segundos na mesma cena. Toda hora ele está trocando. Na regra do cinema, o limite é 7. Mas a grande maioria é 5 para baixo. Fui assistir Velozes e Furiosos, eu entrei em crise, não conseguia prestar atenção no filme. A cada meio segundo, 1 segundo e meio, eu estava trocando, né? Uma hora mostra a marcha, o pneu, o céu. Então, isso prende. Então, qual que é o foco? O amador mostra de um ângulo só e tudo de uma vez. O profissional foca nos detalhes, pode mostrar a mesma coisa, mas de vários ângulos diferentes. Então eu posso sim, beleza, pegar desse ângulo e mostrar a sala cheia durante 1 segundo, 2 segundos. Depois eu pego lá do outro ponto. Depois eu dou um zoom aqui nela, prestando atenção na palestra. Depois eu dou um zoom aqui, dela anotando. E aí eu pego vários vídeos de 2 segundos, junto tudo, colocou uma música de fundo, virou profissional. Literalmente. E a sacada é que vocês conseguem fazer isso aqui em menos de 1 minuto. Claro, se você tiver muito corrido, dá pra fazer desse jeito. Mas se você jogar no CapCut é melhor ainda, né? Você grava vários de 2 segundos, joga no CapCut, juntou tudo e botou música. Ou baixa sem música e escolhe a música no Instagram. Mas no próprio celular é possível você gravar e pausar.
Então aqui eu gravei, pausei. Aí eu vou para outro ângulo, gravei, pausei. Vou para outro ângulo, tirei de pause. Entende? E aí eu vou pausando e fazendo os takes de 1 segundo. No final do vídeo eu terminei, subo no Instagram, já escolho a música. E tá um vídeo profissional. Depois vocês fazem esse teste. Mas é com atualização nova, não tinha isso antes. O quê? Tem Nossa, faz mas não tempo. prestei atenção. Entendeu? Então, em uma gravação, você faz vários ângulos diferentes, pausando e tirando de pause. Sempre em ângulos diferentes, trazendo essa variação. No vídeo dá pra tirar foto também, né? Você tá Então gravando, eu sabia. você aperta o botão pra tirar uma qualidade muito boa. Exato. Mas Falando em qualidade, então, eu procuro sempre, não precisa gravar em 4K, tá bom? Só vai comer memória. Porque o 4K, ele não aumenta a qualidade, ele aumenta o tamanho e o número de pixel. O que quer dizer, se você dá um zoom, não vai perder tanta qualidade. Só que a gente não vai dar zoom no vídeo. Então, não gastar a memória à toa. Deixa Full HD e eu gosto de gravar em 60 FPS. O FPS é tipo o tremido, digamos assim, ó. como que faz essa configuração? Aí em cima, bem lá. Ó, isso. Se eu deixo em 30 FPS, fica tremido fácil. Aí eu não curto. Eu deixo em 60 e ele não treme tanto, fica mais fluido. Aqui, ó. Aqui em cima, tem 4K, você pode pôr HD e ele já tá em 60. Isso. Mas se ele não estiver em 60, vai pra 30. Tá vendo o numerinho? Aí você clica aqui. Dá muita diferença quando você salva o Então vídeo. já tá certo, né? HD 60, é isso? Aham. É que às vezes vai pro 30. Ah, tá. E aí, se você tem a intenção de fazer a postagem e tudo mais, o 60 FPS dá muita diferença. Aqui o FPS bem nítido para vocês verem a diferença. Esse aqui é com 30. Eu tô gravando mexendo. Vê como a imagem dá a impressão que fica meio borrada. Esse é de... Tá vendo? Fica meio borrado porque eu tô mexendo rápido. Quando eu coloco em 60, fica muito mais fluido. E vai diminuir também aquela sensação de tremedeira. Da instabilização. Ninguém segura a gente. Filmmaker profissional agora. Agora esquece, tá descendo isso? O 2 segundos é um tempo ok, mas você pode avaliar um ambiente. Pô, esse aqui vale a pena, eu vou deixar 5 segundos, porque na própria cena tá o cara fazendo alguma coisa nova. Você quer a conclusão, né? Às vezes você tira a conclusão ali da cena. É. Por exemplo, se for eu gravar ela prestando atenção, não vale a pena eu deixar 5 segundos parado. Mas se é alguém fazendo alguma coisa com novidade, aí vale a pena eu deixar um take maior. Mas uma média de 2 segundos, perfeito. Toda hora 2 segundos, ângulos diferentes. Aí você pega de longe, meio termo, detalhe, foca nos detalhes, o detalhe faz diferença. Isso vale também para criar vídeos com imagens. Então, eu só estou narrando algo, estou fazendo um vídeo educativo, né? Estou explicando sobre a importância do seguro e contando uma história, contando a história de um cliente, sem mostrar o cliente. Eu posso usar cenas, pegar imagens de IA e mudando essas cenas para ir contextualizando meu storytelling? Pode. Também fica legal. Fica legal. E aí o pessoal faz muita edição elaborada, né? Alguém parado ensinando, e aí às vezes coloca a tela dividida, ou uma outra imagem de fundo, né? A gente faz também essas edições mais elaboradas. Eu vejo bastante vídeo. Vai dar mais trabalho. E não necessariamente vai dar mais resultado. Às vezes sim, mas outras vezes não. Ainda mais nessa fase que a gente tá, obrigado, do digital, tá meio saturado o posicionamento, a edição. Então começou a ficar até em alta o conteúdo low-fi, que é tipo o mínimo de edição possível. O pessoal não coloca nem legenda para gerar uma conexão maior. Mas o elaborado também performa, depende do seu objetivo. Só uma dúvida, qual que é a configuração? É HD 60 ou 60? Isso, HD 60. Ou Full HD, depende do celular, mas essa é a ideia. Full HD ou HD 60 FPS. E sucesso, aí vocês já vão criar um vídeo top, hein? Aí vai para outro nível. E aqui o funil de vendas, deixa eu só... Porque falando um pouquinho... depois a gente volta um pouquinho no conteúdo, aí de repente a gente volta a falar um pouquinho mais disso também, de conteúdo, que a gente vai falar de conteúdo estratégico, aí a gente pode voltar nessa parte. Mas aqui, ó, deixa eu ver meu tempo, agora são 4h10, Miguel. Isso mesmo, 40 minutos. Eu vou entregar os outros 3 funis para você aqui, ó. Pilares. Esse pilar aqui é essencial, porque funil de vendas nada mais é do que o caminho que o lead vai percorrer até a compra. E você pode ter mais de um funil. E todo funil você tem que entender
que há um começo, que você pode chamar de canal de aquisição. Quanto mais canais de aquisição você tiver, melhor. E aí você tem que verificar se esse funil tá fácil para o lead percorrer. Então, quando a gente tem um posicionamento ok e a gente for fazer um conteúdo estratégico, o conteúdo tem que levar para esse funil, porque você quer que ele compre. Então, funil de vendas é simples, pessoal. É você entender o caminho que o lead vai percorrer para comprar. Então, eu vou dar um exemplo. Um funil de vendas que a gente faz para vender mentoria alto ticket. Sei lá, R$3.000, R$5.000. A gente produz um conteúdo, pode ser carrossel, por exemplo, focando na dor, entrega um conteúdo lá e no final coloca, se você quer receber um diagnóstico gratuito do seu negócio, clique no link da bio e preenche o formulário. A pessoa, ou seja, ela está no conteúdo, no feed, foi lá para o perfil, clicou na bio, preencheu o formulário e aí você entrou em contato com essa pessoa, entregou o diagnóstico e já faz a oferta. Então você está na call com ela, você criou esse funil entregando algo de valor, que é o diagnóstico, para ela saber tipo, onde é que eu estou errando, tem uma visão 360 e já consegue estar lá na call para fazer a venda com ela, apresentar a sua mentoria. Então esse é um funil que a gente usou muito, está sendo muito usado e dá muito certo. Inclusive, eu acho que, não sei se eu coloquei resultados aqui, acho que não, mas foi fazendo desse jeito que a gente fez 43.500 e 45 dias para uma das nossas clientes que estava vendendo mentoria para empresários da área da beleza. Primeiro ela fazia imersão, a gente vendia, acho que era 2.500 que a gente vendia o ingresso, acho que era 4 dias. E aí ela falava, não, tá dando muito trabalho, um estresse. E sozinha ela fazia coisa de 6, colocava 6 pessoas nesses eventos, que ela fazia a cada 3 meses. Então ela colocava 6 pessoas, começou a trabalhar com a gente já colocou 13. Então já mais do que dobrou o faturamento. Só que aí ela falou, não, quero migrar e tal. Aí a gente começou a vender mentoria. E aí eu fui orientar ela, vamos vender 3.000, começar com 3.000. Ela já confiante, não, começar a vender com 8. E lembra do que eu falei do posicionamento? Que o seu digital tem que estar coerente com o offline. No offline, ela já recebeu o certificado da prefeitura como melhor instrutora nail da cidade. Ela já tinha uma empresa, faturava acho que era 40 e poucos mil, sem depender dela no operacional. Que esse era uma da principal promessa, é você sair do operacional. Entende? Então assim, ela já tinha ido para rádio, feito várias coisas, e esse interior, aí todo mundo já conhecia ela. Então assim, ela tinha um know-how no offline que permitia a gente fazer tais jogadas e posicionamento no digital. Então, fizemos batata, já fizemos por 8.000 e fizemos as vendas. Em 45 dias, 100% no orgânico, vendemos 43.500. No orgânico, sem precisar investir em tráfego pago. Só que aí, além da gente ter esse funil de vendas bem desenhado, né, ela tinha outros canais de aquisição, como por exemplo, ela fazia a venda muito bem, que é o quarto pilar de vendas. Você precisa vender bem. Então ela recebia o formulário e era muito boa para quebrar a objeção. Ela me falou uma vez de um jeito que ela quebrava a objeção que eu fiquei em choque. Ela falava assim, R$8.000 é R$800 por mês. R$800 por mês é a metade do que você gasta com um funcionário que te dá dor de cabeça. E eu estou aqui para resolver seu negócio. R$800 por mês é 200 por semana, que é um atendimento que você faz de neodesign. Será que você não consegue fazer um atendimento a mais na semana? Eu tenho vergonha de cobrar esse preço. Quando ela fala isso, aí que eu fiquei mais em crise ainda. E o pior é que deu certo e que é verdade. Entendeu? Pô, será que eu vou conseguir? É um alto investimento. Pô, você só tem que se dedicar a aplicar o que eu estou ensinando a ponto de você fazer um atendimento a mais por semana. Então ela era boa na venda. E vocês estão aqui para isso. Para serem excelentes na venda. Por isso vocês estão fazendo VND, que é o quarto pilar. Que já a gente volta para ele. Mas entende? Então ela fazia esse funil. Aliás, a gente tinha esse funil com conteúdo para atrair. Mas ela também ia. Que aí é social selling. Que também eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o social selling, não sei se vocês já ouviram falar, é como se fosse um vendedor de rede social. Porque ele vai lá interagir com o seu público. Porque se a pessoa está seguindo você, o mínimo de interesse ela tem em alguma coisa. Pode ser só saber da sua vida, tudo bem. Mas aí o social seller ele vai entendendo, analisando os perfis e gera relacionamento.
entra em contato e faz a venda. Entende? Então, ela estava fazendo isso. Ela ia em perfis no Instagram, escrevia um nicho, empresa de neodesign, manicure, ia lá e entrava em contato com as pessoas. Entendeu? E aí gerava isso, levava para reunião estratégica, diagnóstico e fazia a venda. Então, ela também estava fazendo isso. E a venda acontece onde? Lá na venda na Cal. Não foi o marketing. O marketing atraiu o lead, despertou interesse, desejo, mostrou o caminho, a pessoa foi e aí ela faz a venda lá na hora. Então, o funil de vendas, por exemplo, esse do formulário é um funil que você pode ter. Você pode criar outros. Um do tráfego pago. Eu faço o anúncio, o cara vai para o site, landing page, comprou. Lá no checkout tem mais 2 upsell, que é tipo outros 2 produtos. Por mais tanto, leve isso. Então, assim, já é um outro funil que desenhou. Aí você pode desenhar vários funis. Entende? E com base nos funis, quanto mais canais de aquisição vocês tiverem, melhor. Então o WhatsApp é um deles. Olha que estratégia legal também, eu aprendi com essa cliente, que ela fazia lá para lotar a agenda. Ela estava lá fazendo a unha com a manicure, com a cliente, e, posso pedir um favor para você? Eu queria divulgar o meu trabalho e tal, não sei o quê. Aí ela pegava uma arte dela, alguma coisa assim, e mandava para os contatos todinho daquela cliente. Oi, olha, essa aqui é a minha amiga que está começando a empreender, o serviço dela é ótimo, não sei o quê, e a gente está divulgando esse trabalho dela, a arte lá. Você conseguiria compartilhar nos seus status para dar uma moral? Aí pensa, a cliente dela tem, sei lá, 250 pessoas no contato. Enviou essa mensagem no privado para 250 pessoas. 250 pessoas botando nos status, que cada uma tenha 250 pessoas. Então multiplica 250 vezes 250 vendo aquilo. Então, com uma jogada dessa, a cidade lá do interior, ela ficava conhecida na cidade toda. Então isso já foi mais uma estratégia que ela aplicou. E aí traz uma visão de quê? Marketing não é só o digital. Eu tenho que ter uma visão estratégica do meu negócio. Como é que eu vou fazer o marketing do meu negócio? O digital é um deles. Essa é uma outra ideia que você pode usar. A pesca com arpão do social selling é outra que você pode usar, de ir no perfil das pessoas. Por exemplo, você pega o seu concorrente. Vou dar um exemplo de mentoria que fica fácil. Ela está vendendo mentoria high ticket 8 mil. Para empresários da área da beleza. Mas se você for olhar, fazer um benchmark, que é analisar a concorrência, o mercado, vai ter outras pessoas de milhões de seguidores, por exemplo, Natália Beauty. Ela pode ir lá no perfil da Natália Beauty, ver alguns conteúdos, o pessoal interagindo no comentário do conteúdo e ela responder o pessoal. A Natália Beauty não vai responder, porque ela não tem tempo. Mas ela vai lá, responde a pessoa, entra no perfil, curte 2 fotos, cheira o relacionamento e acontece a venda. Peça com arpão isso aí. Você vai no perfil do outro e pega. Porque ele é muito grande, ele não vai ter tempo para um atendimento personalizado. Você vai. Os benefícios de estar começando. Às vezes acha que é só desafio. Então, cria vários funis. Vários canais de aquisição. Instagram, WhatsApp, estratégia, o offline. Entendeu? Vai ter um evento aqui na minha cidade e eu vou ser o patrocinador do evento. Vou colocar lá a minha logo. Isso já é mais uma estratégia de marketing. E aqui o funil, como eu falei, né? Você tem que criar, você rever o seu funil, porque o que você pode estar fazendo pode não estar funcionando. Às vezes você tem um caminho que dificulta o cliente a vender. Tem muita gente que quer vender no digital, não tem nenhum link na bio para clicar, então como é que vai vender se não tem um link na bio? Não está claro. Às vezes tem coisa que é fácil, gente, que é simples. Inclusive eu estou desconstruindo isso em mim. Porque às vezes a gente quer a estratégia ou não sei o que e tal, mas às vezes é só ofertar, é só fazer um básico bem feito que funciona, sabe? Então a gente precisa ter essa clareza. E com o funil de vendas, você vai ter dados de onde melhorar. Por quê? O exemplo claro do tráfego pago. O cliente vê o anúncio, clica no botão, vai para a página, vai para o checkout e compra. O Meta vai me trazer os dados. Se muitas pessoas estão vendo um anúncio, mas ninguém está clicando para ir para a página, o problema está no anúncio. Ele não está chamando a atenção, não está despertando desejo, nada. Então, com base nesse dado, eu sei que o problema é lá. Se tem muita gente vindo para a página e não tem ninguém clicando para comprar, então o problema está na página. É o quê? É o carregamento que está lento? É a promessa que não está legal? Então, você reveja o seu funil de vendas para entender qual que é o gargalo aqui. Entende? Então, esse é o ponto. Você consegue ver onde melhorar
E aqui eu já falei, né, de múltiplos caminhos, que é os canais de aquisição. Terceiro pilar, conteúdo estratégico. Essa parte do conteúdo estratégico é o que geralmente todo mundo fala, né, do marketing. Ah, vamos fazer conteúdo, vamos fazer conteúdo. Só que sem aqueles pilares anteriores, você vai estar fazendo conteúdo por fazer. Né? A estratégia. Por que estratégia? Porque eu pensei nele. Novidade. Mas qual que é o ponto? Ele é estratégico porque ele está alinhado com o seu objetivo de negócio. Então você vai desenhar ele de uma forma que ele performe. Ou seja, primeiro, o seu conteúdo estratégico tem que estar alinhado com o pilar 1, posicionamento. Segundo ponto, o conteúdo estratégico tem que levar ele para o seu funil de vendas. Esse é o objetivo. E aí, né, um ponto importante de ressaltar aqui é que seguidores é métrica de vaidade. Tem até um benefício positivo, né? Quem vê de fora, de cliente, às vezes não entende, vê que tem 10, 100 mil seguidores, gera uma certa autoridade. Mas quem já é um pouquinho mais desenrolado já consegue ver que é comprado, no caso quando for, né? E qual que é o ponto? Seguidor não compra, velho. Você tem que entender que é cliente, você tem que lidar isso como cliente. Então não se preocupa muitas vezes em viralizar, porque às vezes é até uma dor de cabeça você viralizar. Porque aí você faz um meme muito engraçado, viralizou, chegou um monte de seguidores que não vai comprar o seu produto, mas quer ver você fazendo palhaçada. Aí agora você, além de não vender, não consegue nem ter um conteúdo que engaje mais ou menos, porque você ficou escravo de uma bobeira. Pode perguntar. Eu tenho essa dor atualmente, né? Eu tinha um Instagram, que era o Instagram da minha loja, e tem mais de 30 mil seguidores. E aí eu tinha 3 Instagram, que era o da loja, tinha o profissional que eu fiz o consórcio, e tinha o meu pessoal que era fechado para eu postar as minhas besteiras. Quando eu decidi encerrar a minha loja, o que eu pensei? Na verdade, eu não queria fazer isso, mas aí depois a minha amiga falou, meu, é mais fácil você ficar com de 30 mil e tudo mais, do que se você encerrar esse tem menos seguidor. E aí o que eu tô enfrentando? Essa desconstrução de uma loja infantil, né, porque eu tenho um público bom, visualizações dos stories boa, mas eu vejo, tipo assim, não tem muita entrega. Por quê? Porque são nichos diferentes. Então eu tô tendo essa dificuldade de desconstruir e trazer o público mais pra perto de mim. Por mais que eu comecei a mostrar mais o meu dia a dia, a minha realidade, não posso só sobre consórcio, um exemplo. Só que ainda assim tá difícil de trazer esse público pra mim. E os stories, aumentou ou abaixou? Não, aumentou. Os Comparado stories. quando eu postava, porque tipo assim... Antes era marca. Não, é porque eu não aparecia. Exato. Eu vendia sem aparecer. Eu fiquei 8 anos vendendo sem aparecer. Literalmente. Então, não sei se é por conta disso, as pessoas ainda não assimilaram, mesmo informando que eu tava fazendo essa transição de perfil, não mudei assim do nada. Apaguei tudo. E são clientes que veio... A minha base de clientes eram literalmente de influenciador. Então, eu pagava aquele influenciador, ele indicava o meu produto e o cliente comprava. E ficava ali. Então, assim, é uma base boa, orgânica. Eu não comprei, né? Então, o que eu entendo? Cara, se é uma base que eu não comprei, é um público bom, aumentou as visibilidades, por que eu ainda não tô conseguindo atrair esses clientes que agora vão virar seguidores, né? Porque eu mudei o nicho, porque eu não tô conseguindo trazer eles mais pra perto. Hoje em dia, de fato, tá mais desafiador. Porque qual que é o ponto, né? Tem um benefício e tem um pró. Qual que é o benefício? Hoje o conteúdo está mais acessível, é mais fácil você viralizar. Sim. Porque o Instagram está entregando bem mais. Só que ele também está sendo menos fiel aos seus seguidores. Então, 5 anos atrás, se você tinha 1000 seguidores e fazia um post, por pior que seja, era quase certeza que uns 900 ia ver, dos que seguem você. Hoje não é assim. O Instagram vai mostrar para 50, se os 50 não curtir e engajar bem, ele não vai entregar para mais. E hoje em dia o pessoal está muito com conteúdo raso. Então está desafiador. Então qual que é o ponto? Você tem 2 opções, né? A primeira que eu poderia ter feito antes era simplesmente criar um Instagram com foco nisso e aí usar esse para estar divulgando o outro. Aí quem de fato está interessado ia para o outro. E aí você poderia até vender esse caso você não fosse mais usar. Depois ela falou, por que você não vende sua empresa e tal? Mas eu acho que eu tava numa confusão de transição. Que aí, em vez de vender a empresa prontinha, que tipo assim, os meus dados eram muito bons. Pinterest, Facebook, site, Instagram. Era ouro, foi construído. Eu passei 8 anos focando de fato nisso, porque a minha venda era online. E aí, depois que eu desconstruí tudo e peguei esses perfis e só mudei, né, o contexto, eu falei, por que eu não vendi? Aí agora você vai... Então, aí agora você vai ter que... Agora eu vou ter que usar.
vai usar e vai reciclar o material, né? A ideia é que os desinteressados vá saindo, né? Tem como você remover pessoas, se você quiser, você vai no seu perfil e remove para ela parar de te seguir. E aí você está reciclando isso. Agora vai ser uma luta Vai demorar, né? para entregar, mas não se preocupa, porque o Instagram ele também está entregando para novas pessoas. E se você for olhar, olha os perfis grandes, por exemplo, a Carol Pfeiffer, ela tem 1 milhão de seguidores. Apareceu na televisão, então ela tem 1 milhão de seguidores, mas os conteúdos dela tem alguns que dá 100 mil, 200, 300 mil, mas tem muitos, e é a maioria, que dá 30 mil, 50 mil. Já teve um vídeo que a gente até postou em Collab, que deu, se eu não me engano, 8 mil, entendeu? E aí, Tá difícil, e aí nessa fase que a gente tá hoje, a gente meio que não pode contar muito com o número de seguidores. Tem que ser meio que na raça, postando um conteúdo bom para entregar. Tem um livro chamado Princípio 80-20. Ele fala sobre 20% das ações que você realiza geram 80% do seu resultado. Se você pegar, por exemplo, a discografia do Elvis Presley, todo mundo já ouviu falar alguma vez do Elvis Presley. 20% das músicas dele viralizaram. Se você pega Michael Jackson, 25%, 28% das músicas viralizaram. Quantas músicas você conhece do Michael Jackson? Então, assim, lógico, tem alguns artistas que a gente conhece todos que a gente gosta muito, mas na média, 20% de tudo que a gente faz é que vai dar resultado. O que eu pensei? Eu pensei até em voltar a ser influenciadora, porque teve uma época que eu fui, fechei parceria, enfim. Criar essa ação para ver se eu consigo começar, além de atrair públicos novos, né? E Legal. conseguir movimentar esse, não sei se parece. Eu gostei dessa ideia, só que aí você teria 2 empregos. Trabalho, né? Você teria 2 esse é o pai do empregos. Júlio, sou o pai do Luiz. É. E o público que tá nesse Instagram faz sentido para o consórcio? Então, Sim, porque são mães, então de certa forma, né, não é um público Você conversa aleatório com elas, tal. A provavelmente. maioria são mães. Eu diria Só que o ruim que é você conquistou as pessoas por um motivo. Se você começar a apresentar outro sem contexto, as pessoas vão começar a te odiar, na verdade. então tem que trazer um Não, contexto, Então, eu ainda tô tentando uma narrativa. entender. Não tô, tipo, eu não quero desperdiçar clientes, então eu tô ajustando ainda pra chegar nesse ponto de O começar a público, oferecer. o público que você vendia, o tipo de produto que você vendia, as roupas, era para qual faixa de público, entendeu? Para que público que era? Festas de um ano, então eram roupas bem personalizadas. Tá, mas e ticket? Alto. Era Era, tipo, média de. O meu ticket mais baixo era tipo R$400. Nossa, Então, você legal. trabalhava com pessoal com poder aquisitivo bom. Legal. Então, pro consórcio faz sentido. É só você transitar a comunicação. Mas é porque, como são produtos diferentes, aí você fica meio assim, né? Tipo, como que eu vou chegar? Não quero perder. Não, esse é o que o lead. Adriano falou, e o que eu falei lá mais do que apresentar é como. Então você vem trazendo uma narrativa que linka uma coisa com a outra. Mas há a possibilidade de você ter 2 Instagrams, que é um focando no consórcio e esse outro para ser influencer, que aí você pode divulgar o consórcio um dia, pode divulgar várias coisas no outro dia, só que é 2 empregos. Então você pode também estar usando só esse como seu principal. E você procura mostrar toda a sua Eu vida. montei todo o portfólio, fiz o brand pessoal e tal, enfim, já ajustei. Mas o ponto mais importante, qual é a coisa mais inteligente que eu posso fazer? Começar. Comprar inteligência. É. Vai procurar um especialista. Agora, quer concluir mais alguma Não é coisa? isso. Então? É assim, às vezes a gente tá batendo a cabeça, mas agora tem que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Cara, contrata um especialista. Nem que você contrate para uma reunião estratégica. Cara, tem que pagar isso para uma reunião estratégica, não dá direção. Paga. Esses dias eu vi o Flávio Augusto falando que ele cobrou R$1 milhão no almoço. R$1 milhão no almoço. No almoço. Só que o cara fez 9 milhões naquele almoço, então o almoço ficou barato. Então contrata um especialista, senta com a pessoa, paga o almoço. Às vezes vai ser só o almoço, às vezes você vai realmente pagar para a pessoa, às vezes vai ser mentorado por ela por um tempo. Depende também da tua necessidade do teu projeto. Mas a coisa mais inteligente que a gente faz é comprar inteligência. Exato. E aí uma sacada, que eu vou aproveitar e dar também, é o seguinte, às vezes a gente pensa, pô, eu vou estar falando muito de consórcio lá, só que era outra coisa. Só que só vai ficar muito se você só falar disso. Por exemplo, se você falar de consórcio 2 vezes na semana, é um número ok para você estar divulgando, correto? Se você só fala isso essas 2 vezes na semana, você está sendo chato e falando só de consórcio. Agora, se 2 vezes na semana você cita isso, ainda linkando com alguma coisa do seu dia a dia, fica mais leve, e os outros dias você compartilha na sua história, cara, é só detalhe.
É igual quando eu vou fazer narrativa para os clientes, geralmente eu faço umas 3 vezes por semana, 2 delas é com foco em engajamento, uma é com venda. Então, por exemplo, vai ter uma vez na semana que eu vou fazer uma narrativa para prender o cliente e no final eu vou fazer um pitch. Mas 2 delas é só para engajamento e no final vai ser, faz sentido para você? Reage aqui. Você já passou por isso? Porque senão sempre que eu vier com a narrativa ele vai dizer, não, ele vai me vender. Né? Então, é aquilo, tá tudo bem você vender. Você pode vender e oferece mesmo o produto, não é ser chato. Agora, se você faz só isso, aí você é desinteressante. E aí lembra, seguidores é métrica de vaidade, a gente tem que focar nesse ponto da qualidade. Aqui, para vocês poderem criar conteúdo, existem... coloquei aqui. Existem 2 tipos que você pode usar, né? Um é o Hero Hub Help, que o Hero, o objetivo dele é alcance, geralmente é trazer novas pessoas para a base, né? Então um vídeo com cunho de viralização. O Hub é para gerar conexão ou fazer a pessoa tomar uma ação, então pode ser de venda ou engajamento, compartilhando uma conquista, casa, etc. E o Help é o conteúdo do como fazer aquilo, né? Para estar alimentando do seu nicho. Esse aqui é um objetivo que você pode estar fazendo, né? Nortear a sua criação de conteúdo com base nisso. Ou também tem a do taco, que é bem conhecido, né? Que os influenciadores costumam falar mais, como por exemplo Marcos Paulo, etc. Que é conteúdo técnico, de autoridade, conexão, quebra de objeção e o hype. Né? Você vê alguma coisa em alta e linkar com isso. Então vocês podem usar essas siglas aqui para se nortear na criação de conteúdo de vocês. Tá bom? E a sacada que eu não cheguei a falar tanto, mas infotenimento. É informação com entretenimento. Infelizmente a gente tem que se adaptar a isso. Porque se você chega falando, você já ouviu falar de consórcio? Ele é uma ótima alternativa para você multiplicar o seu patrimônio, tal. As pessoas passam. Se você traz isso de uma forma mais engraçada, ou não necessariamente engraçada, mas com forma de entretenimento mesmo, as pessoas vão engajar. Um exemplo disso é um corretor que ele viralizou muito, fazendo brincadeira. Né? E aí, qual é a graça? Como é que você vai viralizar dizendo, compra teu imóvel? Só que ele trazia isso engraçado atuando com o outro. Aí o outro falava, é que financiamento gasta não sei o quanto, é muitos anos, vou passar a vida pagando. Ele falava, isso, então não faz não, bestalhado. Passa a vida morando na casa da tua sogra. Ou pagando um aluguel para outra pessoa. Aí daqui a 10 anos você vai estar na mesma. Então ele começa a bater desse jeito. E viralizou o cara. Inclusive fechando várias outras publicidades de outros nichos. Por estar fazendo esse tipo de conteúdo. Aí faz conteúdo engraçado. Tipo, o corretor, no seu dia mais fraco. Aí tá lá, 8 horas da noite, né, o cliente. Queria ver aquela casa. Aí sai o corretor do banho, cheio de shampoo. Não, vamos lá. Você já viu? Não, é rapidinho aqui, senhor, bora lá. Ela é sua cara, a gente fecha. Né? Então você vê que ele traz a realidade do corretor de certa forma. Então é de uma forma engraçada. E isso vocês assistiram, é legal assistir. E às vezes a gente quer compartilhar só o técnico, achando que as pessoas vão gostar porque é interessante pra gente, mas muitas vezes não. Então a gente pega o que a gente precisa mostrar e vê a forma de como comunicar isso. E infotenimento é um ótimo jeito de fazer isso. Né? Você seja criativo e veja as referências que você assiste. Pega um nicho nada a ver, eu achei esse vídeo engraçado, não tem nada a ver com o meu. Como eu coloco o meu conteúdo nesse formato? E aí lembra do que eu falei dos objetivos também? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos. O conteúdo low-fi, o de brand e um infotenimento. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Vai aparecer só? Peraí, deixa eu recarregar aqui. Vocês já assistiram o Lobo de Wall Street, né? Uhum. Esse cara aqui, ele é o Wagner Finato, ele é o Lobo de Alphaville. Isso é ficando bacana. A gente mora no mesmo prédio, eu só quero entender quanto é que você ganha. Sei lá, 70 mil mês passado. Você tá de sacanagem. Milhões de visualizações isso aqui. Na boa, quanto você ganha? Eu já disse, 70 mil mês passado. Bom, tecnicamente 72 mil, mais ou menos. Você ganhou 72 mil em um mês. Esses dias a gente vendeu um imóvel que foi mais que isso, tá? Só pra falar de comissão. Você ganhou 72 mil, eu largo meu emprego agora e vou trabalhar pra você. Então, essa é a ideia.
E ele adaptou, ele criou esse modelo aqui, ele pegou um filme. Esse é o estilo, você pode fazer isso para vários filmes também. Pode pegar para você, tá? Não, a gente não fica com ciúme. Adapta para os seus filmes. Ó, isso aqui também, ó. Cena de um filme. Vamos casar quando o preço dos imóveis baixar. Esse aqui, eu acho que deve ter batido 100 e poucos mil. Uma coisa assim. E aí tá trazendo a realidade. E esse aqui acaba comunicando com o cliente, porque o cliente tem muito isso. Não, tá alta a Selic, vou esperar baixar. Né? E aí, esse para meme e alcance, ele tá com 23 mil seguidores, se eu não me engano. Com base em vídeos nesse estilo. Qual que é o nome dele? Wagner Finato. Só que aí... A gente fez até outro aqui, esse aqui. Peraí. Esse aqui foi o Me Vende Sua Caneta. E aí encaixa com o conteúdo low-fi, que é pouca edição. Você vê que nem legenda eu coloquei. Foi intencional. Essa aqui eu acho que bateu 44 mil. Essa casa, Claro, teve gente criticando, né? Falando que não é assim a casa, mas a gente contextualizou na legenda. E gera engajamento. Enfim, então esse aqui é um tipo de edição que vocês podem fazer, pessoal, que é infotenimento, vai aumentar o alcance, né? É o hero, é o hype e por aí vai. E eu quero mostrar um para vocês aqui, ó, de brand. E divulgando o imóvel também. Porque às vezes a gente vê um conteúdo e acha que ele não deu muitas visualizações, que ele não deu bom. Mas não é isso. É aquilo, você precisa entender o objetivo. Se ele está cumprindo o objetivo dele e não necessariamente a visualização. O exemplo da Carol Pfeiffer, por exemplo, teve um vídeo que a gente compartilhou em Collab, deu não sei quantas mil, um alcance legal. Ok. Aí teve um outro que a gente compartilhou, deu só 8 mil. Aí a gente até questionou, quando foi ver o engajamento daquele de 8 mil, que foi pouco, foi muito maior. Teve mais de 100 comentários, os corretores falando, não, eu quero ir para o evento e tal. E o objetivo daquele vídeo era esse. Então o conteúdo foi bem sucedido, mesmo que ele tenha tido 10% do alcance que normalmente tem. Entendeu? Porque o objetivo era esse, engajamento e venda. E aí esse aqui, ó, a gente apresenta o imóvel e de uma forma criativa e que gera autoridade. Esse aqui eu acho que ele deve ter dado umas 2.000, 3.000 visualizações. Entendeu? Então, pouca. Só que para o objetivo de brand, de divulgação imóvel, tá ótima. E é com base em um vídeo desse que o outro dono olha e fala, eu quero que ele divulgue o meu imóvel. É nova, estratégica e quem sabe o valor de cada jogada. Essa casa foi construída por um jogador de futebol que teve muito sucesso em grandes times do futebol brasileiro. Com mais de 850 metros quadrados de terreno, mais de 650 de área construída, essa casa foi pensada para cada jogada da vida. Essa casa joga em outro nível, conectada, inteligente e sustentável, com energia solar e automação, além de um conforto de um elevador na sua casa. Prestando atenção na narrativa? E todo esse espaço aqui é apenas o close. Vem comigo para ver os erros. Ai, achei muito simples. Não tem nem roupa pra isso. Todas as manhãs com essa vista para a mata. Assim como o jogador tem que estar bem posicionado em campo, essa casa está no melhor ponto do condomínio, frente à portaria e com vista permanente para a mata. Agora que você já está na cara do gol, é só me ligar e correr pro abraço. Para brand, só pela cara de vocês eu já vi que cumpriu o papel, né? Para brand é ótima. Então, isso que a gente tem que entender dos objetivos do conteúdo, né? E agora um último vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, é o último. Só para ficar claro mesmo. Olha esse aqui, ele também teve um alcance acima da média, ele low-fi. Resumindo aqui, ó, eu falei, ó, vamos fazer como se fosse um estilo de conversa, você conversando comigo, meio que um desabafo. Porque eu conversando com ele me contou uma história, eu falei, isso dá um conteúdo. Que é o quê? Ele está ofertando 4% de comissão para o corretor parceiro. Aí isso gera polêmica, tipo, tá depreciando o trabalho. Só que o que o pessoal não sabe é que às vezes ele fecha uma gestão exclusiva a 8%, né? Mediante todas as estratégias. Aí gerou isso como se fosse uma polêmicazinha, né? E aí vem todo mundo, ó, compartilhar e dar palpite.
E aí isso aqui teve um alcance acima da média. Foi um teste que foi validado. Low-fi, pouca edição, né, mais conexão e deu bom. Porque as pessoas comentando, criticando, o Instagram vai entregando mais, né? Porque está tendo engajamento. E com isso ele acaba também chegando nas pessoas que têm interesse em comprar imóvel, né? Acho que também tem essa estratégia de criar um conteúdo mais polêmico para trazer esse engajamento. Bem colocado esse ponto, porque se for olhar assim, eu até estou indo contra o que eu ensinei antes do público-alvo, né? Porque ele quer vender, só que ele também, especificamente, ele também comunica para o corretor, porque ele tem uma equipe. E aí ele também ganha com a performance de outros. Teve até um vídeo que a gente fez, nessa casa aqui, inclusive, para divulgar os corretores parceiros e aplicativo. Um monte de corretor comentando, eu acho que era aplicativo, porque a nossa rede é mundial. Então, quando você entra naquele aplicativo da Keller Williams, você consegue ver imóveis lá dos Estados Unidos. Né? Então, a gente divulgou isso para o corretor e falou, se você quer o acesso a isso, comenta aqui embaixo. Um monte de corretor comentando, ele mandou lá no grupo, não vamos fazer conteúdo desse jeito, tipo, já tem muito, eu preciso atender esse aqui primeiro. Né? Então esse era o objetivo também, então por isso que a gente comunicou isso. Tá ficando claro aí para vocês? Cadê? Vamos lá. Deixa eu aproveitar e fazer um intervalo de perguntas para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Vocês já têm ouvido falar de marketing digital desse jeito aqui? Do jeito que eu estou falando? Nesse estilo? Porque às vezes a gente mostra algo que vai além do óbvio, né? Eu estou trazendo muitos fatos reais do dia a dia e que muitas vezes na internet a gente não vê isso. A gente só vê, às vezes, o raso ou o que é ensinado para todo mundo. Mas a gente, como dono de negócio, a gente precisa ter essa visão estratégica. Então, vocês têm alguma pergunta? Querem aprofundar em alguma dor que vocês têm de conteúdo para a gente abordar aqui? Ou eu posso ir para o próximo tópico? Para mim, o que eu vejo, o que é mais desafiador é como encaixar o conteúdo de seguro de vida, inclusive sair do que todo mundo faz. Porque assim, são poucas pessoas, por exemplo, que são corretores franqueados da Prudential que fazem alguma coisa em rede social, né? E os que fazem acabam um copiando o outro. Né? E para mim o desafio é esse, como fazer algo de forma criativa, porque eu não me acho uma pessoa criativa, assim, não consigo ter ideia assim, do que fazer e fico sempre travada nisso, porque eu não quero ficar falando de morte, né? quero fazer um negócio diferente e travo. Essa foi boa. Esse é o desafio, assim. Por isso que um grande sábio filósofo fala, né? Nada se cria, tudo se copia. Não, pensando nisso, não tem que pensar muito, tem que criar mesmo. Aí é um ponto muito forte. Eu vou mandar para vocês um vídeo de um canal chamado Investidor Sardinha, da Raul Sena. Ele conta a história do cara que tem 300 milhões de reais na conta. Não é patrimônio, ele juntou 300 milhões de reais. Nossa. 300 milhões. E aí, ele disse o seguinte, por muito tempo na minha vida, eu quis criar uma coisa única e criativa. Todas essas vezes que eu tentei fazer isso, eu quebrei. Copiando os outros foi muito melhor. Porque às vezes a gente está querendo fazer uma coisa muito criativa, para quê? É melhor copiar, depende da taxa de conversão, depende do resultado. Então, às vezes eu querer, assim, eu tenho que mostrar a minha individualidade, a minha autenticidade, plantar minha semente, mas muitas vezes quando eu estou ali no 1 a 1 com a pessoa, na rede social, às vezes é melhor copiar, às vezes. É legal você ser o criador, mas sim, são poucos Steve Jobs. São poucos Mark Zuckerberg, mas são tantos outros que surfam a mesma onda e também ganham dinheiro. Então, às vezes a gente se esforça demais, querendo fazer uma coisa única. Sendo que está todo mundo fazendo uma coisa igual e está tendo resultado. Você vai colocar a tua pitadinha ali. Então, depende. Então, cuidado, às vezes, para não fritar a cabeça querendo fazer uma coisa diferente. E aí não dá resultado também. Exato. E cansa. Parou de gravar aí? O que é que você está tentando dizer? Ele tá... Oi? Ah, tá. Vai dar 5 horas ainda, né? Falta 15 minutos. Ah, beleza, pode ir. É só deixar aí os equipamentos. E isso aí que o Adriano falou, cara, eu aprendi muito isso fazendo design também. Eu tenho um design hoje que faz pra gente, e aí eu vou sempre ensinando o pessoal. E eu tá vendo essa arte? Pô, essa arte ficou legal. Pois é, eu não criei do zero. A maioria eu não crio do zero. Eu vejo uma que eu gostei. Pô, gostei do jeito que colocou o título, modelo. Aí eu vejo outra arte, pô, gostei do fundo. Aí eu pego um de um, pego outro de outro e junto. E isso não é copiar, porque na verdade tudo já foi criado. Deus já criou tudo. E se você for olhar um bolo, a gente não faz um bolo. O bolo ele é feito de ingredientes que já existem. A gente só junta tudo e aí surge algo novo.
Então essa é a proposta, você pegar coisas diferentes, juntar, que aí vem o novo. Mas a gente não cria do zero. Então o que eu faço muito no próprio Instagram, na parte de salvar, você consegue criar coleções. Então eu crio coleção. Referência de criatividade, referência de vídeo para imóveis, referência de design. Então você vai salvando os conteúdos que você viu e gostou. Não necessariamente de seguro de especialista de vidas. Exato. E aí você pega esses vídeos engraçados que viralizou, não necessariamente disso, mas o jeito que o cara colocou ficou muito bom e você adapta para você. Você falou um exemplo de uma dor sua. Pô, a maioria dos franqueados fazem a mesma coisa. Pois é, com a Keller Williams não é diferente. A maioria dos corretores não são bons em marketing. Muitos nem se posicionam. E o Wagner, ele é da Keller Williams, mas olha o perfil dele como é, o material que ele faz. Entendeu? E a maioria ou não faz, ou faz coisas semelhantes, né? Faz aquela arte estática e tal. Ele se posiciona diferente. E é na mesma linha. Posicionamento, é isso aí. É uma consistência. Começou no posicionamento, ele decidiu que ele queria se posicionar assim, escolheu esse caminho, né? Porque é esse o ponto, né? Que é o que eu estou tentando construir, é o posicionamento. E aí é uma discussão longa, não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu preciso definir como que eu quero me posicionar. Exato. Você vai com calma, pensa, vê o quesito de arquétipo também, vê quais são os seus diferenciais, vê o público-alvo, vê o produto, né? Vai juntando tudo isso e para você ir chegando lá, entendeu? Pra gente ter clareza. Isso não é fácil, né? O autoconhecimento, de fato, é uma jornada constante. Então, e aí um diferencial que o Wagner tem, por exemplo, ele também atua na parte de investimento. Então ele pode vender com sócio, ele vende também financiamento, porque ele tem uma empresa TP Capital. Então ele também trabalha com investimento, tem patrimônio de outras pessoas que administra lá e faz o investimento. Então quando ele vem com o cliente final, ele tem uma visão 360. Essa casa, por exemplo, que vocês viram, do ex-jogador, ele estava... Enfim, né, numa situação meio difícil, separando e tal, não estava querendo terminar a obra, não tinha recurso para terminar. Aí o que é que o Wagner fez? Trouxe uma solução financeira dos outros know-how dele. Ele usou o imóvel, o próprio imóvel como garantia e levantou um capital para terminar a obra, enfim, etc. Então ele tem um diferencial, né? Criou-se o lobo de Alphaville por causa daquele vídeo que eu mostrei para vocês no primeiro. Aí o pessoal começou a chamar ele de lobo de Alphaville. Aí pegou. Mas ele também se posiciona como full broker, visão 360, né? Então, quais são os meus diferenciais? Né? O que me torna único? Porque igual o Adriano falou para mim, tipo, conhecimento é commodity. De certa forma, hoje em dia com o chat GPT, qualquer conhecimento você pergunta lá e tem. Só que por que vocês não estão no chat GPT e estão aqui me ouvindo, estão ouvindo o Adriano? É diferente, tem diferença, é uma pessoa única, por isso que pessoas se conectam com pessoas. Pode ser o mesmo conteúdo, a mesma entrega, aquela pessoa é diferente, o jeito que ela faz é diferente. Com ela eu me conecto mais. Então a gente tem que ver quais são os nossos diferenciais. E, mediante tudo isso aqui que eu já passei para vocês, eles viraram filmmaker profissional já, hein? Você deu uma saidinha, voltou, já viraram filmmakers profissionais. E o quarto pilar é o comercial. Por quê? Marketing ele não vende. Nossa, como é que eu vou falar isso aí? Como é que eu vou pegar cliente agora? Por quê? O marketing ele potencializa as vendas. Só que 0 vezes 0 é 0. Se você não tem um produto validado, se você não tem oferta validada, não sabe quem é seu público-alvo, você queima cartucho. Cara, eu já peguei cliente que a gente faz o trabalho, aí o pessoal manda lá no direct, é numa academia. Eu quero teste, posso ir aí testar o teu dia lá? Esqueci o nome. O dia lá de treino, posso ir aí testar? Aí eu loguei lá no computador, fui lá na recepção. Uma semana a pessoa pedindo para ir e não recebeu nenhuma mensagem. Entendeu? Então assim, não adianta você fazer todo esse trabalho se o comercial não tiver alinhado. Você pode até vender sem ter tudo isso que eu falei, mas sem ter o que o Adriano ensina, aí não tem como. Então a base é venda. Você entender o que é vender, aí você usa o marketing para potencializar tudo isso. Aí é o melhor dos mundos, né? Então, por isso que eu tive aquele resultado legal com a Zinângela que eu falei, da Neo Design. Ela tava lá dedicada na venda, fez formação em coach também,
vai entendendo a fundo. Então a gente faz a nossa parte, ela faz a dela e muito mais ainda, pô, as coisas acontecem. Como é que é o nome dela mesmo? Zinângela. Zinângela. ZY, é bem desafiador. Mas é isso, então o marketing não vende, ele potencializa as vendas. Então vocês, pegando tudo isso aqui que eu falei, colocando no Instagram de vocês, usando o marketing para levar a galera para o atendimento no 1 a 1, e aí vocês aplicam o que aprendeu com o Adriano, cara, já era. Já era, é venda. É venda garantida. E aí, a dica aqui de social selling eu já passei para vocês também, né? De você usar o Instagram, vai no perfil de grandes concorrentes seu, vai lá no comentário, fala com a galera, vai curtindo, pesquisa, escreve um nicho lá no Instagram, entendeu? Vai aparecer um monte de conta e você vai entrando em contato e gerando esse relacionamento. Mas é importante o quê? Você estruturar o seu feed do jeito que a gente falou. Porque a ideia é a pessoa chegar no seu perfil, bater o olho, teve clareza de tudo e já comprar no mesmo dia. Por que não? É a proposta da landing page. Tenho clareza, é exatamente o que eu estou procurando, não tenho dúvida que vai solucionar aquilo que eu quero, vou comprar. Porque a pessoa não vai comprar pelo quê? Pelo dúvida. Será que é uma boa escolha? Se você está usando o seu Instagram, está trazendo toda a clareza que ele precisa, ele vai lá e compra. Entendeu? Então, pessoal, fico feliz de ter chegado até aqui com vocês, né? As perguntas a gente já fez também. E me acompanhe no Instagram. Maravilha. Eu tô meio pausado no material do Instagram, porque eu tô focando muito na empresa, mas agora já tá numa fase que eu vou voltar, inclusive tô gravando por isso. Então, lá eu falo quase nada de marketing digital, tá bom? Vez ou outra, mas eu falo da minha vida. Porque eu tenho um chamado de falar de Deus. Então eu falo da jornada empreendedora, de milagre, eu falo do meu estilo de vida. Né? Então de palestra também, de vez em quando solto alguns vídeos lá que a gente fez com o cliente. Então é de fato a nossa vida, né? Esse é o diferencial. Pô, você ensina marketing digital? Milhões de pessoas ensinam, mas ninguém é o Jadson, só eu. Então é isso, pessoal. Obrigado. Tem um ponto muito importante, principalmente sobre o social selling. A gente está perdendo a sensibilidade. O que é isso? Fiz um post, teve 100 curtidas. Nossa, que horrível, teve 100 curtidas, meu Deus do céu. Acabou para mim já, são 5 curtidas só. O Instagram tá contra mim. Contra mim. Eu falei com essas 5 pessoas que curtiram? Não. Teve 5 leads em potencial ali que falaram que curtiram meu post. Ah, mas essas pessoas aqui são todas da minha família. Tudo bem, aí é uma questão de alcance. Mas, ainda assim, a maioria dos posts que a gente faz tem outras pessoas. Eu faço social selling todos os dias. Hoje eu estou com 4.500 seguidores. Eu devo ter falado com pelo menos 3.500 pessoas. Porque tem algumas que realmente não tem perfil, não faz sentido. Mas eu mando mensagem para todo mundo. A pessoa começou a me seguir, a primeira vez que eu pergunto, cara, por que você começou a me seguir? O que é que você procura aqui? O que é que você busca? Exato. Eu falo sobre isso, isso e isso. Qual é o ponto mais importante para você no meu perfil? Ah, eu vi o teu perfil na conexão de alguém. Ah, eu sempre faço. Por quê? Imagina que o Instagram é minha casa. Eu recebo a pessoa em casa de qualquer jeito. Eu deixo ela entrar, e sair, não falo nada. Então eu faço um post. Ah, teve 5 curtidas, são 5 leads. Se esses 5 não forem da minha família curtindo por dó, eu tenho 5 leads. Se eu consigo pelo menos 3 indicações desses 5, quantas possíveis novas reuniões eu tenho? Eu fiz isso no meu Instagram e no meu LinkedIn recentemente. Eu recebi um reconhecimento e eu postei no Instagram. E aí muitas pessoas, teve um engajamento super legal, assim, não de números, mas de respostas, de pessoas que comentaram no post ou que responderam nos stories e tal. Todas as pessoas, aí teve um dia que eu coloquei na minha agenda pra parar e olhar pra isso. Aí quando eu fui olhar as pessoas que tinham curtido e comentado, tinham várias pessoas que não eram meus clientes ainda. Aí eu fui e falei com essas pessoas, algumas diretamente no Instagram, mesmo as que eu tinha no WhatsApp, pra conectar. Eu vi que você viu meu post e tal, queria marcar uma reunião pra poder te apresentar meu negócio, pra gente conversar e tal. E deu super certo. Aí eu falei, por que eu não posso fazer isso no LinkedIn? Porque no Instagram eu tenho pessoas mais próximas, no LinkedIn tem uma galera mais distante. Aí eu fiz a mesma coisa, eu criei um post pro LinkedIn falando desse reconhecimento e postei. E aí eu consegui fazer várias reuniões também com outras pessoas que eu não tinha mais tanto contato, mas que eu me reconectei por conta do post. A pessoa curtiu, aí eu fui na mensagem e falei, eu vi que você, não sei se você viu, que você viu recentemente que eu mudei de trabalho, né? E aí eu consegui marcar a reunião.
Então foi a primeira vez que eu fiz isso recentemente, mas eu achei bem efetivo. Assim, por mais que tenha sido Exato. pouco ainda, mas Perfeito. tipo, foi legal. Assim. Social selling na prática. A gente vai perdendo a sensibilidade, porque a gente começa a ver esse monte de número, fala, nossa, eu não tenho esse número. Você dá conta de falar com 1.500 pessoas? Então você quer um post com 1.500 pessoas, você quer só que as pessoas cheguem até você? Alguns vão chegar, mas outros vai ter que prospectar. Sim. Então vai começando o teu processo. Fechado? Fechado. O Miguel foi embora e falou pra ele tirar uma foto nossa, né? Não, tranquilo, a gente tira. Coloca ali, ó, o timer. Então vamos colocar. Depois de jogar, vamos tirar uma foto. E aí a gente já sai pro café. 15 minutinhos pro café. E aí a gente